No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das maiores objeções, que é aquela: já tenho uma solução e estou satisfeita. Mas antes, você já sabe, né? Deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e roda a vinheta. E antes da gente começar, eu preciso fazer uma breve contextualização para você. Objeção não significa que o seu lead ele não está interessado. Pelo contrário, se ele está te fazendo perguntas, significa que pelo menos o mínimo de interesse ele possui em você. Por isso, devolva sempre uma objeção com uma pergunta. Evite ao máximo interromper o seu lead enquanto ele pergunta, enquanto ele faz a objeção dele, porque dessa forma você dará a entender que está competindo com ele. Por isso, nesses casos, sempre que surge uma objeção, não só essa, o mais indicado é que você mantenha calma, controle emocional, espere o seu lead terminar de falar, devolva sempre uma objeção com uma pergunta. Por exemplo, interessante, lead, me ajude a entender um pouco melhor sobre isso? Ou, interessante, parece que isso é um desafio para você. Como que eu consigo te ajudar? Dessa forma você se coloca disposto a entendê-lo melhor e ajudá-lo de fato. Quer contornar bem uma objeção? Preste atenção na sua segurança. Quanto mais inseguro você estiver, mais objeções você mesmo vai gerar ao teu lead. O primeiro passo para contornar bem a objeção "tenho uma solução e estou satisfeito" é conhecendo muito bem o seu ICP. Perfil ideal do cliente, aqueles melhores clientes que possuem mais resultados com a sua solução, produto. Conheçam muito bem quais são os desafios deles, quais são as suas necessidades e como o seu produto consegue ajudá-lo. E aí, conhecendo todos os desafios dos seus melhores clientes, fica fácil de mapear como que o seu produto vai conseguir ajudá-lo. E mais do que saber quais são os seus diferenciais, levante também quais os pontos em que o seu produto ou sua solução não conseguem atendê-los tão bem. Após entender muito bem sobre o cenário dos seus melhores clientes e sobre a sua solução, chegou a hora de conhecer os seus concorrentes. Faça uma lista de quem são os seus concorrentes, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E, principalmente, compare a sua solução com a dele. Por que que no final da sua ligação, o seu lead deveria romper o contrato com o seu concorrente e fechar com você? Ainda sobre os seus concorrentes, aconselho você fortemente a fazer um cliente oculto com eles. Porque além das características técnicas do que eles conseguem atender o seu cliente ou não, você consegue mapear qual jornada de compra eles oferecem aos leads. O foco, no fim das contas, deve ser não apenas nas funcionalidades deles, mas também na forma que ele conduz o processo comercial. Analise muito bem esses pontos e entenda, inclusive, o que você pode melhorar no seu processo. Eu, por exemplo, confesso que já fiz clientes ocultos em alguns dos meus concorrentes e me surpreendi negativamente, principalmente com o processo comercial. Alguns eu consegui colher muitos pontos positivos em que eu passei a aplicar o meu, e em outros eu percebi que estava deixando de entregar uma boa experiência em uma determinada etapa. Por isso que o cliente oculto é tão interessante. O próximo passo que você deve fazer é melhorar a sua técnica. Como eu sempre costumo falar por aqui, é sempre sobre o seu lead. Então, ao invés de, na reunião de demonstração, por exemplo, você conduzir a reunião de forma muito técnica, passando por detalhes em cada uma das suas funcionalidades, o que só vai deixar a sua reunião muito maçante e chata, foque naquelas funcionalidades que irão resolver o maior problema do seu lead. E, mais uma vez, o que seu lead espera de uma reunião de diagnóstico é entender com mais detalhes como que a sua solução vai conseguir resolver as dores dele, e não exatamente como que a sua solução funciona. Dessa forma, você personalizará cada vez mais as suas reuniões e manterá o lead engajado ao longo de todo o processo.
A penúltima dica é: quebre o status do seu lead. Isso significa que, naquele momento inicial da call, em que ele te fala que possui uma solução e já está satisfeito, você rebate, lembra da dica do início do vídeo? Você rebate essa objeção com uma pergunta, como por exemplo: poxa lead, que legal, tenho conversado com outros cargos do mesmo segmento que o seu e eles me contam que não tem uma solução. O que é que exatamente te levou a ter essa solução? Assim você consegue mapear qual que era a dor dele ao realizar essa contratação. Além disso, é exatamente nesse ponto da ligação em que você coloca em prática os outros passos que a gente falou no início do vídeo. Como por exemplo, se você conhece muito bem o seu lead, as suas dores, e você fez um levantamento dos pontos positivos e negativos dos seus concorrentes e você sabe quais são os diferenciais do seu produto, após ele te falar o que é que levou ele a contratar uma solução, você já consegue emendar com uma pergunta para validar como que ele está fazendo para resolver uma possível dor dele, que você já tem mapeado e que você sabe que o seu concorrente não consegue entregar. Neste ponto da ligação, você está levantando quais são os problemas que ele possui e após isso, deixe muito claro para ele quais são as implicações em continuar sem uma solução. No fim das contas, o que você precisa mostrar para ele é que ele está deixando dinheiro na mesa e pode ganhar tempo. Imaginando que você conseguiu contornar a objeção inicial, pode ser que surja uma nova objeção, que é: a multa rescisória é alta, ou que eu acabei de fazer o investimento. Nesses casos, é fundamental que você já tenha um plano para contornar essa nova objeção, como por exemplo, você pode tanto dar ali uma carência para ele nos primeiros meses, ou melhorar a forma de pagamento. Mesmo colocando em prática tudo que a gente viu aqui, você não conseguiu quebrar essa objeção e o lead deixou para analisar posteriormente, envie ele para um fluxo de retomada de contato super personalizado, onde você vai manter a nutrição desse lead, entregar muito valor para ele e garantir que, após 2, 3 meses, ele já vai estar preparado e educado para retomar o contato contigo e também provavelmente já vai estar passando pelas dificuldades, pelas dores que você sabe, mapeou, que o seu concorrente não consegue ajudá-lo. No vídeo de hoje você aprendeu alguns passos para quebrar a objeção, já tenho uma solução e estou satisfeito. E mais do que isso, você entendeu que uma objeção é sempre uma oportunidade, a importância de conhecer as necessidades dos seus leads, fazer uma relação dos seus concorrentes, os pontos positivos e negativos e mapear isso durante um cliente oculto e como que o seu produto, a sua solução consegue atender muito bem o seu lead e se sobressair em relação aos seus concorrentes. Se você está vendo o vídeo até aqui, tem uma dica bônus especialmente para você. Construa a sua matriz de objeção. Liste todas as objeções que costumam aparecer no seu processo comercial, a frequência com que elas aparecem e uma tratativa, como que você consegue resolver, contornar aquela objeção. Desta forma, à medida em que essas objeções surgem, você já sabe exatamente o que deve fazer para contorná-las. E mantenha sempre a sua matriz de objeção bem atualizada. É isso, espero que você tenha gostado. Caso tenha surgido alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, dá o seu joinha e até a próxima.